tenho 27 anos e eu vou dizer nesse vídeo tudo que eu aprendi ao longo desses anos. O motivo pelo qual eu decidi fazer esse vídeo foi porque eu percebi que muitas das lições que eu aprendi ao longo desses longos 27 anos, eu poderia ter aprendido de uma forma muito mais fácil, de uma forma talvez menos penosa, se alguém tivesse me dado a mão e falado a respeito dessas situações, ou falado esses conselhos que eu vou falar no vídeo. E não, eu não tô falando que com 27 anos eu tenho todas as respostas do mundo. Aliás, quem diz que tem todas as respostas do mundo provavelmente tá muito desinformado. Mas a diferença entre as pessoas mais novas das pessoas mais velhas é a experiência. E não só a experiência, mas a forma como você introjetou aquela informação. Até porque existem pessoas que são mais velhas e que são pouco maduras. Então eu não acho que idade necessariamente tem a ver com maturidade, mas sim a forma como você olha para o que aconteceu com você. Mas é óbvio que um pouco de experiência a gente precisa ter na vida para a gente conseguir chegar em algumas conclusões. E é claro que as conclusões às vezes variam, e não é porque algumas coisas funcionaram para mim que vão funcionar para você, mas eu acredito que se você tá nesse canal, se você tá se conectando com a minha energia, com a minha essência, com a minha forma de falar e de pensar, existe uma chance muito grande da gente se conectar dessa forma, da gente ter similaridades em vários sentidos. Então, provavelmente, muitas das coisas que eu vou trazer aqui vão ressoar com você. E não só isso, vão ajudar você na sua vida. Seja você uma pessoa de 20 e poucos anos ou uma pessoa de 30. Eu acho que essas experiências, esses conselhos, essas trocas são muito importantes para a gente conseguir se tornar cada vez uma pessoa melhor ou conseguir aprender com o próximo. Talvez a experiência que eu tenha passado, as experiências que eu estou passando, são similares às suas. E ao compartilharmos essas experiências, fica mais fácil de passar por elas, tanto para você quanto para mim. Se eu fosse falar um aspecto geral e desse um conselho geral para resumir todos os outros, eu diria para você confiar no processo. Eu diria para você aprender a confiar no processo da vida. Eu já vou entrar nos conselhos específicos que eu vou te passar nesse vídeo de hoje, mas eu gostaria de dar essa introdução, assim. Aos 20 anos eu era uma pessoa extremamente impaciente. Eu achava que as coisas tinham que acontecer no meu jeito, da forma como eu havia planejado, e que não havia espaço para a vida interceder, justamente porque eu não confiava muito na vida. É meio ruim falar isso, mas é verdade. Eu não confiava que a vida fosse me levar aonde eu deveria estar e, portanto, eu ficava muito preocupada, pensando nos próximos passos que eu tinha que tomar, porque justamente eu não deixava as coisas fluírem. Eu também pensava que se eu não tivesse alcançado nada significativo até os 30 anos, eu teria falhado como pessoa, como ser humano, como mulher. E, mais importante de tudo, eu pensava que o tempo estava correndo contra mim e não ao meu favor. Mas a verdade é que quando a gente é jovem, a gente tem essa pressão de fazer tudo perfeito e no tempo estipulado, e tudo isso é amplificado muito pelas redes sociais. A gente tá em um momento histórico de muita comparação, de muita competitividade, de muita necessidade de chegar lá. E qual é esse lá? O que é sucesso para você? Isso é uma coisa importante também pra gente se perguntar. A gente às vezes também não tem a tolerância necessária para passar pelo processo. E muitas vezes é esse processo, muitas vezes não, na grande maior parte das vezes, é esse processo que vai nos levar onde a gente quer estar. Então, se eu fosse resumir assim tudo que eu aprendi, eu sou muito grata pelos erros que eu cometi também, porque apesar de terem sido erros e apesar de muitos erros terem me levado para caminhos que eu nem imaginei que eu ia passar ou ter que viver, eles foram erros que acabaram se tornando aprendizados e experiências que ficaram comigo até hoje. E se eu não tivesse talvez cometido certos erros, eu não poderia nem falar aqui com vocês a respeito da vida, de psicologia. Então eu acredito que tudo que acontece na nossa vida tem alguma razão oculta de ser. Talvez você possa não estar encontrando o motivo dessa coisa ainda, do porquê que aquilo aconteceu com você, porquê que foi daquela forma, mas talvez no futuro tudo faça sentido e tudo vale a pena no final. Bom, mas antes de eu começar o vídeo e trazer essa lista de 25 conselhos que eu queria ter ouvido quando eu tinha 25 anos, deixa eu me apresentar. O meu nome é Helena Hashi, eu sou atriz e psicóloga, já tô no YouTube há um tempinho e se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal.
Bom, vamos lá. Eu vou listar esses conselhos e eu quero que vocês coloquem nos comentários se vocês se identificam com algum deles, se algum deles chama mais atenção pra você, se você discorda, se você concorda. Mas vamos lá, vamos fazer esse vídeo que eu acho que vai ser muito divertido. Primeiro conselho. Conselhos de vida são como roupas. Se algum conselho não te servir, por exemplo, se algum conselho que eu falar aqui nesse vídeo não te servir, guarde essa roupa, doe essa roupa, você não precisa usar. Eu era uma pessoa que eu costumava levar os conselhos das outras pessoas muito a sério, principalmente se essas pessoas faziam parte da minha família, ou se eram pessoas muito próximas, pessoas que eu admirava de alguma forma. E a gente tem que entender que cada conselho, ele é a partir de uma visão de mundo. Aquela pessoa talvez não tenha vivido as coisas que você viveu, então, no fundo, só você vai saber o que é melhor pra você. Eu sei que é triste, eu sei que às vezes a gente quer um direcionamento de outra pessoa, a gente quer seguir o que outra pessoa mandou, porque às vezes dá muito trabalho pensar, porém, no fundo, só você vai saber o que é melhor pra você. Segunda coisa que eu queria saber aos 25 anos e que eu não sabia. Não existe vida sem problemas. Essa aqui é muito importante. Você pode até achar que aquele seu vizinho tem a vida perfeita, que ele não tem problema, que a vida dele é um comercial de margarina. Mas saiba que você está redondamente enganado, porque todo mundo tem problemas. Todo mundo está enfrentando uma batalha interna que você nem faz ideia que aquela pessoa está enfrentando. Então, saber disso acho que nos liberta para também conseguir viver a nossa vida de uma maneira mais realista e de uma forma com mais compaixão. Porque a verdade é essa, ninguém tem uma vida perfeita e nunca terá. Terceira coisa, se você não tem um propósito para viver ou propósitos para viver, você não tem uma vida. É muito legal viver uma vida louca e sem pensar em nada, até a sua adolescência. Mas depois de uma certa idade, você começa a ter que ser um pouco mais profundo em relação às coisas do mundo. Eu não tô falando que você tenha que achar um propósito e servir a humanidade, mas um propósito que faça sentido pra você. Afinal, por que você tá aqui? Por que você veio pra Terra? Não é só pra fazer mais um peso, né? 4. Cuidado com a forma como você se define, porque a sua mente, ela pode ser a sua melhor amiga ou a sua prisão. Então a forma como a gente se define, a forma como a gente se enxerga, isso vai definir se a gente vai desbloquear os nossos recursos internos ou se a gente vai expandir e se tornar a pessoa que a gente deseja ser. Então tome muito cuidado com isso. 5. Se você não decidiu o que você quer, outras pessoas vão decidir isso por você. E talvez essas pessoas não tenham as melhores intenções. Talvez essas pessoas tenham outras intenções ocultas. Então só você pode decidir no final das contas o que é melhor para você. Isso é um complemento do conselho número 1. 6. Raramente crescimento é acompanhado de alegria, de celebração. Normalmente o crescimento é doloroso. Isso porque todo crescimento exige uma perda, seja uma perda de valores antigos que você tinha para se transformar em alguém novo, uma perda de amores, uma perda de comportamento, perda de amigos, perda de uma antiga identidade. A mudança sempre vem acompanhada com alguma espécie de luto. E esse é o preço que você tem que pagar para conseguir crescer. 7. Você não vai conseguir se tornar bom em algo a não ser que você tolere a frustração de não ser bom naquele algo. Eu explico. É o processo que vai fazer você se tornar bom naquilo que você quer se tornar bom. Em outras palavras, não adianta ter o sonho de querer ser o melhor escritor do mundo se você não tolera o processo de, no início da sua carreira, ser um escritor ruim. Você só alcança excelência em algo quando você se apaixona pelo processo de se tornar bom naquele algo e não pelo resultado final. Se você está preso no resultado final, é bem possível que você esteja preso na idealização daquele algo e não naquele algo em si. Talvez você goste da ideia de ser um escritor, mas será que você tem o que é preciso para se tornar um bom escritor? São duas coisas bem diferentes. 8. Você dá poder a quem você culpa. Toda vez que você culpa alguém, uma instituição, um sistema ou qualquer coisa do tipo, você tá dando poder a essa coisa. Você tá permitindo que aquela pessoa ou circunstância dite a sua felicidade e o seu bem-estar. E isso é uma coisa que não é muito inteligente de se fazer. 9. O nosso mundo está com excesso de estímulos inúteis, principalmente quando se trata de rede social. Então, se você não tá lutando para recusar opções, então você não priorizou ainda o que é realmente importante para você. 10. Aliás, sobre distração. Geralmente as coisas que te distraem agora e que você se sente feliz em realizar vão acabar te custando caro depois. Quando você é jovem, parece que você tem todo o tempo do mundo. E de fato, eu não tô querendo te apressar com esse conselho. Mas preste atenção nas coisas que roubam o seu tempo, desperdiçam a sua energia. Talvez você não devesse se preocupar tanto assim com elas ou tornar elas prioridades para você. Se você conseguir cortar as distrações e focar no que importa, você vai conseguir chegar no seu lá muito mais rápido. 11.
13. Se alguém escolheu acreditar em fofoca sobre você antes de ouvir o seu lado da história, essa pessoa já estava procurando motivos para te odiar, pelo menos em algum nível. 12. As coisas mais valiosas na vida às vezes levam um tempo até a gente conseguir alcançar elas. Conhecimento, riqueza, sabedoria, amigos, tudo leva um tempo. Tudo tem que ser cultivado de certa forma. Então o imediatismo é a pior coisa que você pode fazer. Eu sei que quando você é jovem, e eu me incluo nisso, é muito comum a gente se frustrar com as coisas que levam tempo, porque a gente já quer estar lá, a gente já quer as coisas, a gente já quer concretizar coisas. Mas lembre-se que as melhores coisas do mundo muitas vezes levam tempo. E é assim que as coisas são. Ponto. Não tem o que fazer com relação a isso. E se você quiser cortar caminho, você pode acabar se ferrando lá na frente. Então tome muito cuidado com atalhos. 13. Seja o parceiro que você quer ter pra você. Se você quer que o seu parceiro seja saudável e tenha uma boa forma física, tenha você primeiro. Se você quer que o seu parceiro seja culto e uma pessoa inteligente, seja você essa pessoa. Se você quer que o seu parceiro seja uma pessoa leal e confiável, você tem que ser leal e confiável antes. Se você não gosta de você e se você não se elencaria como uma pessoa que é válida pra namorar, repense a sua vida antes de querer encontrar alguém. 14. Ninguém vai vir te salvar. Muitas vezes é você mesmo que vai ter que salvar a si mesmo. Aliás, nenhuma coisa no mundo vai resolver todos os seus problemas. Nenhum relacionamento, nenhuma conquista, nenhum objetivo vai conseguir consertar você. As respostas não estão fora. Muitas vezes elas estão dentro. E é resolvendo esse nosso interno que muitas vezes a gente consegue adquirir as coisas externas. Então foque em você, em restaurar o seu interno antes. 15. O único fracasso que você pode cometer é não tentar. Mesmo que você erre ou ache que falhou em alguma coisa, isso já é um ganho porque você ganhou experiência no processo da vida. Pelo menos, no mínimo, você aprendeu o que não fazer. 16. Aliás, esse é outro ponto. Eu costumava pensar que a gente só aprendia através de bons exemplos, de boas pessoas, de boas condutas. Mas, ao longo desses anos, estudando psicologia, principalmente fazendo estágios, eu acabei percebendo que muitas vezes a gente aprende pelo contra-exemplo, pelo que não fazer. E às vezes esse exemplo pode ser até mais interessante do que o bom exemplo. Aprender o que não fazer às vezes é mais valioso do que aprender o que fazer. 17. O sucesso e o fracasso só ocorrem em um lugar, a sua mente. O conceito de sucesso para uma pessoa pode ser diferente do seu. Então tente projetar a sua vida de forma individual e personalizada. E para isso eu tenho um presente especial para você, eu vou deixar o link na descrição do meu curso sobre reprogramação mental, para que você consiga atingir sucesso e tenha o potencial de alcançar os sonhos da sua vida de uma forma personalizada. 18. O respeito é conquistado e não concedido. Se você acha que só por você ser uma pessoa legal as pessoas vão automaticamente te respeitar, você tá muito enganado. É necessário merecer o respeito que você exige prontamente dos outros. O mundo não é justo, mas é assim que as coisas são. 19. Aliás, é muito importante também que você se respeite antes de esperar que os outros te respeitem, porque ninguém vai te respeitar se você não fizer isso por você mesmo antes. Você tem que inspirar os outros a te tratarem da forma como você deseja. E isso envolve se respeitar primeiro antes de qualquer coisa. 20. Essa é difícil, mas a gente tenta. Tente ao máximo não julgar os outros. A gente nunca sabe qual batalha interna essa pessoa está enfrentando. Talvez essa pessoa do seu lado que te trata mal ou que não é uma pessoa gentil, talvez ela esteja enfrentando uma coisa muito séria e difícil. E não que justifique o ato dela de ser uma pessoa ruim. Porém, às vezes a gente olhar as pessoas com mais compaixão, isso ajuda muito na nossa avaliação interna. Então, seja gentil com os outros na medida do possível. 21. Porém, a gente tem que sempre aprender a impor limites quando necessário. Não deixe os outros numa posição confortável para eles pisarem em cima de você. É você que é responsável por estipular os limites. Infelizmente, grande parte das pessoas, se você não estipular limites, vão acabar pisando em cima de você se você deixar. Então, a responsabilidade por impor limites é sua. Não adianta reclamar com o mundo. 22. Algumas pessoas vão te amar pelo que você é e algumas pessoas vão te odiar pelo mesmo motivo. É por isso que muito mais importante do que querer ser agradável para todo mundo é você buscar a sua própria essência. A única aprovação que você precisa é a sua própria. Eu sei que isso parece clichê, mas é verdade. Você tem que dormir com a cabeça no travesseiro, com a consciência limpa, sabendo que você é congruente em relação aos seus valores e quem você é no mundo. Então, ter a consciência limpa é a melhor coisa que você pode fazer para si mesmo. 23. Ninguém pensa tanto sobre você quanto você pensa sobre si mesmo. Talvez você tenha alguma insegurança, algo que você acha que as pessoas vão notar, mas as chances são de que as outras pessoas estão nem aí para isso ou talvez nem repararam isso.
Às vezes a gente se preocupa achando que todo mundo à nossa volta tá falando da gente ou não gosta da gente, mas a real é que as pessoas estão mais preocupadas com as próprias vidas. Então relaxa, ninguém tá falando de você e se falarem, você não vai ser foco de atenção por muito tempo. Isso é meio triste, saber que a gente não é o foco de atenção, mas a gente também se liberta de se preocupar com o julgamento alheio quando a gente tem esse tipo de mentalidade. 24. Use protetor solar. Daqui a 10 anos você vai ter me agradecido por ter te lembrado disso nesse vídeo. 25 é o recado final. O que eu quero passar pra vocês como o recado final desse vídeo? Que sim, a vida vai ser difícil, a vida vai ser penosa, a vida vai ter momentos tortuosos, mas a vida é assim, e essa é a graça da vida. Não importa o que você faça, vai ter momentos de dor, vai ter momentos de frustração, vai ter momentos em que você só vai querer gritar ou chorar em posição fetal e chamar pela sua mãe ou pelo seu pai. Mas enfim, a vida é assim. Ao longo do caminho você vai conseguir aprender a lidar com esses momentos de montanha-russa de forma mais madura, de forma mais calma. Talvez aquilo que te despertava um terror enorme quando você era mais novo, talvez isso aos 25 você tire de letra. Aos 20 talvez você não consiga enxergar isso e talvez você catastrofize tudo na sua cabeça. E talvez as menores coisas que te acontecem sejam a pior coisa possível na sua mente. Mas à medida que você vai envelhecendo, à medida que você vai ganhando perspectiva, confie em mim, as coisas vão mudar, a sua visão a respeito do mundo vai mudar. Aliás, se dê permissão para mudar. Isso também é outra coisa muito importante. Ao longo da vida a gente vai ter muitas mudanças, mudanças de mentalidade, mudanças de valores, mudanças de vida, mudanças físicas inclusive. Pessoas vão entrar, pessoas vão sair da nossa vida, a gente vai ter um pensamento, daqui a pouco a gente vai ter outro tipo de pensamento. Isso tudo faz parte do nosso processo de transformação. E é assim que é o fluxo da vida. Querer lutar contra isso ou querer se permanecer fixo a uma regra que você estipulou há anos atrás é tolice, porque as coisas estão em constante mudança. Então não se oprima nesse processo, tenha liberdade de ser, de pensar e de agir. Outro ponto, já estou metendo vários conselhos em um só, mas é importante que você escute. Não apresse o seu processo. Eu sei que você quer já chegar lá, e talvez você nem saiba ainda onde é esse lá, mas talvez você queira chegar lá com muita rapidez. Mas a graça muitas vezes está no processo. E quando você olha para trás, você percebe que os melhores anos da sua vida foram os anos que você se dedicou a algo que você amava fazer. Foi os anos em que você se dedicou ao processo. Às vezes, chegar no cume da montanha não é tão divertido assim quanto parece. Eu não tô falando que não é bom você alcançar seus objetivos, aliás, eu tenho um curso exatamente sobre isso na descrição, mas o que eu tô falando aqui é que curtir o processo de se tornar bom em alguma coisa, às vezes tem uma alegria contida nisso que é muito maior do que simplesmente alcançar o objetivo. E quando você alcança o objetivo, você tem que elencar novos objetivos, porque a vida é sobre crescimento, a vida não é sobre estagnação. E se você tá assistindo esse vídeo e sente que tá muito longe ainda da linha de chegada, que bom! Isso quer dizer que tem muita coisa para acontecer ainda na sua vida, muitos aprendizados, muitos tropeços também, e talvez você sinta que isso não é bom, mas acredite em mim, isso é muito importante para você. E por último, não tenha medo de ser quem você é. Deixe a sua essência florescer, porque a sua essência, quem você é de verdade, é a parte mais interessante sobre você. Se você perder tempo se comparando ou querendo ser igual a outra pessoa, quando eu falo igual, não é pegar referências, porque eu acho isso extremamente interessante, se inspirar em outras pessoas, mas quando você quer ser igual a outra pessoa, você mata a sua subjetividade, que mais uma vez é a parte mais interessante de você. Então, por mais clichê que possa parecer, deixa a sua estrela interna brilhar. Deixa você ser quem você é. Uma vez eu falei, quando eu tinha uns 15 anos, as minhas amigas, meu grupo de amigas começou a rir de mim porque eu falei, eu sou mais eu. E elas acharam muito engraçada essa frase. Na hora eu fiquei super constrangida, tipo assim, tá, mas eu sou mais eu, e aí, qual é o problema? Mas hoje eu vejo, eu sou mais eu, e isso é a parte mais interessante sobre mim, o fato de que eu sou autêntica e eu sigo os meus objetivos, custe o que custar. Mais uma vez, você sempre pode mudar de opinião, isso faz parte do crescimento e do processo da vida. Mas deixar a sua essência, o seu jeito de ser espontâneo, florescer, é muito legal e as pessoas vão gostar de você por isso. E quem não gostar, paciência, elas não deveriam estar na sua vida de qualquer forma. Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha aprendido algumas coisas, ou sei lá, tenha se identificado com alguns conselhos. Comente aí quais conselhos você se identificou e se esse vídeo foi útil pra você. Eu espero que você tenha gostado e é isso, um beijo, até mais. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal, se você não conhecia. Um beijo. Veja os outros vídeos.